Êxodo. A obra de Deus. Parte 4. No vídeo anterior, vimos que, mesmo após séculos no Egito, a família de Jacó agora vivia sob dura opressão. Um novo faraó, que não conhecia José, temeu o crescimento dos hebreus e os submeteu à escravidão. Ainda assim, Deus continuava a abençoar seu povo, fazendo-o multiplicar. Destacamos também a fé e a coragem das parteiras Sifrá e Puá, que, temendo a Deus, desobedeceram ao decreto do rei e foram recompensadas por isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Neste novo episódio, veremos como Deus começa a preparar o cenário da libertação, não com grandes milagres ainda, mas com detalhes silenciosos, porém profundamente simbólicos. Vamos ao conteúdo. Êxodo 2, verso 1. O pai e a mãe de Moisés eram da tribo de Levi. Mais tarde, Deus escolheria esta família para ser a família sacerdotal para Israel. 2 do verso 2 ao 4. E a mulher concebeu, e teve um filho. Como o versículo 4 mostra, este não era o primeiro filho do casal da tribo de Levi. A irmã mais velha de Moisés chamava-se Miriam. Arão era 3 anos mais velho do que o menino nascido. Êxodo 7 verso 7. E, vendo que ele era formoso. A palavra traduzida como formoso, em hebraico tob, é um termo comum e pode ser entendido como bom. Tal observação é normalmente feita pelas mães amorosas ao ver seu bebê pela primeira vez. Escondeu-o por 3 meses. Após o nascimento, a mulher escondeu seu filho das autoridades, que tinham permissão para jogá-lo no rio. Todavia, após 3 meses, não foi mais possível que ela mantivesse a criança consigo. Êxodo 1 verso 22. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e piche, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Assim como a arca construída por Noé foi o meio pelo qual a família se salvou do dilúvio. Gênesis 7 verso 1, esta arca de juncos, um cesto, seria o meio pelo qual aquele bebê escaparia do destino imposto pelo rei do Egito. A mãe tinha esperanças de que alguém o encontrasse e o adotasse. Ela mandou que a irmã, Miriam, observasse o que aconteceria. 2 verso 5. A filha do faraó era provavelmente uma de suas muitas filhas. Mesmo que os egípcios tivessem o costume de banhar-se regularmente, o banho no Nilo era um ritual de imersão em águas que se acreditava ser sagradas. 2 verso 6. O bebê era um dos filhos dos hebreus. Um menino hebreu era circuncidado no 8º dia de nascido. Embora a circuncisão também fosse praticada pelos egípcios, esta não era feita em crianças. Ao desenrolar as vestes do menino, a mulher provavelmente percebeu a sua marca especial. 2 verso 7. A filha do faraó não estava preparada para cuidar de uma criança. Visto que era um bebê hebreu, quem seria melhor para tratar dele do que uma ama daquele povo? 2 verso 8. E foi-se a moça. O termo hebraico traduzido como moça indica que a irmã era uma jovem mulher em idade para o casamento. A mesma palavra é traduzida como virgem em Isaías 7 verso 14. Miriam era, provavelmente, uma menina na adolescência. 2 verso 9. Deus não apenas protegeu a criança da morte no rio por intermédio da filha do faraó. Êxodo 1 verso 22, como também proveu um salário para que a mãe cuidasse de seu próprio filho por meio do tesouro do rei do Egito. 2 verso 10. Após um prolongado período de cuidados com a criança, a mãe levou o menino já crescido para a filha do faraó, que o adotou. Provavelmente, o nome Moisés está relacionado à raiz egípcia mas, que significa nasceu ou nascido, e é comumente encontrada em nomes desta origem. Por exemplo, Tutmoses significa o bom Tut nasceu. A filha do faraó explica o significado do nome Moisés, porque das águas o tenho tirado. Em hebraico, Moisés, Moshe, quer dizer aquele que é retirado. Dessa maneira, o nome de Moisés pode fazer alusão ao Deus vivo, que é o verdadeiro libertador, e também ao próprio Moisés, que seria um instrumento de libertação dos israelitas no Mar Vermelho. Gênesis 14 e 15.
aquele que foi retirado do rio, que os inimigos queriam afogar no Nilo. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Êxodo 1 verso 22, seria a pessoa que faria com que a nação israelita passasse pelas águas. 2 verso 11. Os anos em que Moisés viveu na corte do Faraó não são detalhados nas Escrituras. Mas Estevão, no Novo Testamento, apresentou uma fascinante e apurada tradição. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Atos 7 verso 22. A educação que Moisés recebeu foi a melhor que existia naqueles tempos. Ele provavelmente aprendeu 3 línguas, egípcia, acádia e hebraica. Assim, quando Moisés, posteriormente, foi até o Faraó pedir liberdade para os israelitas, Gênesis 7, 14, ele não era uma pessoa estranha para a família real. Sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. Com aproximadamente 40 anos, Moisés deparou-se com uma situação nada agradável. Ele viu o tratamento que os hebreus recebiam dos egípcios. Moisés percebeu que, enquanto sua vida era abastada, seus irmãos sofriam abusos extremos. 2 do verso 12 ao 14. Apesar de sua posição e de seus privilégios, Moisés se deu conta de que não havia meios formais para que ele pudesse impedir as injúrias que os exatores praticavam contra os hebreus. Movido por um senso de justiça, Moisés matou temerariamente o capataz egípcio. 2 verso 15. Faraó ordenaria que Moisés fosse morto, porque este cometera um crime capital. Então ele partiu, indo habitar em Midian, região próxima à península do Sinai e dos desertos árabes, onde os seminômades midianitas viviam. Para saber a origem abraâmica dos midianitas, leia Gênesis 25 versos 1 e 2. E assentou-se junto a um poço. Como nas histórias dos ascendentes de Israel em Gênesis. Tomou o servo 10 dos camelôs do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Gênesis 24 do verso 10 ao 14, um poço também desempenhou um papel importante na história de Moisés. 2 verso 16. Assim como Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém ou Jerusalém. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Gênesis 14 do verso 18 ao 20. Jetro, o sacerdote de Midian, também parece ser um estrangeiro que adorava ao verdadeiro Deus vivo. Suas filhas iam até o poço, visto que, no mundo antigo, buscar água era uma típica tarefa feminina. Gênesis 24. 2 verso 17. Provavelmente, os pastores já haviam agido grosseiramente com elas. Mulheres solteiras e sem irmãos ficavam desprotegidas no Antigo Oriente. Moisés, porém, levantou-se e foi em auxílio delas. Mais uma vez, Moisés mostrou seu senso de justiça, do verso 11 ao 13. O fato de ele as ter ajudado deve ter sido para elas uma ação surpreendente e generosa. Compare com Jacó ajudando Raquel em Gênesis 29 versos 9 e 10. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. O verbo hebraico yasha, traduzido como defendeu, significa ajudar, salvar, abrir espaço para. É o principal verbo no Antigo Testamento para indicar salvação.
Os rudes pastores chegaram a Midian e tomaram conta de toda a área do poço, fazendo com que as mulheres não tivessem oportunidade de conseguir água. Entretanto, Moisés abriu espaço para as moças, agindo como o salvador delas. 2 versos 18 e 19. Reuel também é chamado Jetro. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Êxodo 4 verso 18. Suas filhas contaram a ele que haviam sido auxiliadas por um egípcio. O modo de vestir, a aparência e a forma como Moisés falava deve ter dado tal impressão. 2 versos 20 e 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Para uma pessoa que fugia dos poderosos domínios do faraó, a oferta de casa, proteção e uma nova vida deve ter sido bastante atraente. Moisés chegou como um estrangeiro. Ele não tinha nada a oferecer e, ainda assim, foi bem recebido e tornou-se parte do clã de Reuel. Êxodo 4 verso 18. O nome Zípora quer dizer pássaro. 2 verso 22. Gerson significa um estranho lá. Moisés saiu do Egito 2 vezes. Ele e os israelitas eram estrangeiros no Egito. Então, lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15 verso 13. Agora, Moisés teve de sair da terra dos egípcios e estabelecer-se em outro local. Ele seria estrangeiro pelo resto de sua vida. 2 verso 22. Nesta passagem, encontramos a primeira revelação de Deus a seu servo Moisés. Esta manifestação da pessoa e do nome divinos é dada em 4 partes. 1. O estabelecimento das necessidades do povo. Êxodo 2 do verso 23 ao 25. 2. O encontro com Moisés na sarça ardente. Êxodo 3 do verso 1 ao 12. 3. A revelação do nome divino. Êxodo 3 do verso 13 ao 15. 4. A incumbência que Deus deu a Moisés. Êxodo 3 do verso 16 ao 22. 2 do verso 23 ao 25. Morrendo o rei do Egito. A morte do faraó, provavelmente Tutmoses III, que morreu por volta de 1447 a.C., significava que Moisés poderia retornar ao Egito. Com o falecimento do rei, as autoridades egípcias encerravam todas as acusações pendentes, mesmo em casos de crime capital. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Êxodo 4 verso 19. A situação do povo israelita havia chegado a um nível absurdo durante o período da ausência de Moisés. 4 diferentes palavras hebraicas, traduzidas como suspiro, clamor, gemido e lamento, são originalmente usadas para descrever a queixa dos israelitas em Êxodo 6 verso 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Correspondendo a estes 4 termos de súplica, outros 4 maravilhosos verbos são usados para descrever a resposta de Deus a seu povo: ouviu, lembrou, atentou e conheceu. De fato, estas 4 palavras fazem uma introdução ao significado do nome dele, Yahvé. Podemos usá-las atualmente, mas, para eles, representavam a maneira pela qual Deus os viu e respondeu-lhes. Ele ouve, ele lembra, ele vê e ele conhece. Cada um desses verbos usados em separado e juntos, expressa a ciência divina dos problemas de Israel, uma efetiva participação do Senhor em suas lamentações, bem como a garantia de que ele os libertaria. Êxodo 6 verso 5. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.